Paulinho Mendes, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Estamos bem. O pai tá bem lá em Arambaré? O pai tá bem tranquilo. Que coisa boa, rapaz. Deve estar te assistindo agora. Tomara. Um abraço, seu Paulo aí. Aí é o pessoal que eu conheço, eles me conhecem desde que eu tinha fralda, então a gente tem uma relação super boa com a família do Paulinho e de amizade. Tua mana é minha vizinha, então tem uma relação super boa e é tranquilo aqui. Paulo, eu vou fazer um bate-papo contigo, bem descontraído, mas eu queria que tu primeiramente te apresentasse aos nossos ouvintes e telespectadores, como também apresentasse o João Carlos, que é teu vice, e daí para frente eu vou iniciar a conversa. Tranquilo, Fábio. Primeiro, a importância, Fábio, dessa rádio, né? Uma importância dessa rádio de estar nesse momento com essa questão, abrindo para os candidatos e fortalecendo a democracia. Para nós é muito importante, até porque a gente estava esperando esse momento, porque nós nunca fomos governos em Arambaré, então nós temos uma oportunidade das pessoas também nos conhecerem, saberem um pouco da gente, né? A gente tem conversado com todo mundo, mas esse espaço é muito importante para que a gente possa ampliar isso. Eu sou Paulinho Mendes, na verdade, eu nasci na Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre. A minha primeira infância foi em Arambaré. Depois eu acabei vindo para Camaquã. Eu sou filho de seu Paulo Sérgio Mendes, da professora Magali Mendes. Sou neto de Marina Mendes, que é brisolista, foi vereadora aqui em Camaquã. E foi quem levou o colégio, inclusive o Donardo Lopes, lá para Arambaré. Uma pessoa que me inspirou muito na política. Essa questão brisolista dela ali me incentivou bastante, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, né? Sou casado com a Ana Lúcia, que é psicóloga, e tenho 3 filhos e agora eu tenho uma netinha. Que legal. Né? Recém-nascida. Coisa mais linda, a Malu. Então é isso, eu sou economista, eu tenho uma especialização em projetos de crédito de carbono, de mudanças climáticas, fiz isso lá na Universidade do Paraná. E trabalhei na Emater o tempo todo, sou aposentado pela Emater, 42 anos. Grande matéria, hein? Da Emater, né? E estou aí, né? Coisa boa, candidato hein? aí a... Me fala do João Carlos, teu vice, tia. O João Carlos eu conheço como professor, como diretor de escola aqui, e agora está credenciado em Anambaré, né? O João Carlos está há 10 anos em Anambaré, natural de São Lourenço. E o João Carlos é professor, né? Professor João Carlos, ele também do CEPEC, sindicato, ele é formado em filosofia, tem uma especialização também em teologia, foi diretor de escola aqui, então ele tem uma experiência de gestão muito importante. Escola na César. Escola na César, da Fundasul, professor da Fundasul também. E está lá em Arambaré, já faz 10 anos, já na comunidade, tem um trabalho importante na comunidade já. Paulinho, por que tu quer ser prefeito, Paulinho? Bom, a gente observou, Fábio, que a gente, já faz algum tempo, faz 30 anos, que a gente observa que a política de Arambaré, ela muda de um lado para o outro. Né? Uma hora é uma hora é outro, e essa coisa vai mudando. E me parece que a mudança de verdade não aconteceu ainda. Né? Então a gente foi desafiado para isso, eu e o professor João Carlos, para a gente colocar o nosso conhecimento, toda a nossa trajetória de conhecimento e de vida pública que nós temos à disposição do município de Arambaré, por entendermos que a gente tem condições e queremos essa oportunidade também de fazer a gestão. Eu acho que chegou esse momento, eu acho que é importante eu estou aposentado, estou com tempo integral agora em Arambaré, voltei para Arambaré, na pandemia já né, me aquerencei mais depois que me aposentei. Então, nós acreditamos que nós temos todas as condições de entregar para Arambaré tudo que nós fizemos, né, na nossa vida. Então vocês dois têm conhecimento na área pública, trabalharam, estão aposentados. Mas vamos falar um pouquinho de gestão. Eu acho que, geralmente, assim, a gente olha para dentro de uma gestão, não entende bem... O que é o prefeito, o que é a prefeitura como gestão de executivo, né? Partir para esse lado do balcão, executivo, ordenador de conta.
você acha que precisa fazer em Anambaré para fazer essa mudança que você acha que durante todo esse período não foi feito? Como um choque de gestão? O que tu imagina inicialmente sobre isso? A gente acha, primeiro a gente tem que ser eficiente, né? A gente quer ser eficiente, quer fazer uma gestão eficiente. De que forma? Eu acho que a governança de Anambaré, a gente observa que ela funciona normalmente. A gente não quer ser um gerente dessa governança. Tá? Nós achamos que nós temos que melhorar com os servidores o serviço que está sendo prestado, temos que ouvir a comunidade, mas nós, enquanto prefeito, eu acho que a gente tem que fazer mais, sabe, Fábio? Eu acho que a gente não pode ficar só nessa coisa de arrumar uma estrada, de não sei o quê, entende? E são importantes, eu acho que isso acontece, tem acontecido isso normalmente. Tá? A gente sabe os limites dos gastos, a gente sabe que a prefeitura tem limites, nós temos uma dependência enorme de recursos de fora, né? Tu vê, aí em torno de 40 milhões, com quase 80% vem de transferências do governo federal. Então, tu tem uma capacidade de investimento que é limitada ali. Tu fala de recursos, geração de recursos próprios dentro do município. Então, a gente tem que trazer dinheiro novo para isso. A gente sabe disso. Tem que encontrar uma forma de trazer dinheiro novo para a gente poder sair desse limite que é imposto exatamente porque a gente não consegue, né, avançar. Né? Então, a gente acha que as coisas de Anambaré, elas funcionam de uma certa forma, independente do governante, ela tem funcionado de um jeito ou de outro, né? Uma hora uma estrada, melhor, uma hora um dedica mais à estrada, outra hora dedicam mais à questão de alguma melhoria ali, alguma coisa, mas eu acho que não tem uma outro tipo de gestão, um outro tipo de visão, entende? Uma coisa que consiga enxergar a cidade de uma forma diferente. Como é que é o compromisso hoje da prefeitura financeiro em matéria de orçamento em relação à folha de pagamento, a dívidas, a compromissos financeiros com a questão de gestão? O que a gente teve acesso, a gente deu uma estudada, em torno de 40, 50% é o que é gasto com folha de pagamento. Tá? Isso está dentro aí do limite, vamos dizer assim, né? Mas a gente não sabe, a gente não consegue, a gente teria que fazer um outro diagnóstico para saber o que é pagado de MEI, né? De fora aí, né? O que é gasto com MEI, o que é gasto com terceirizados, né? A gente sabe que tem muito, né? Mas a gente não tem esse valor. A gente vai ter que fazer um diagnóstico e entender isso direitinho. Mas é isso que eu queria fazer uma pergunta interessante assim. Ao longo de muitos anos houve uma alteração nas gestões. As gestões de prefeitura, muitas delas diminuíram o número de concursos públicos e partiram para as terceirizações. Terceirização de serviços médicos, enfermeiros, de pintura de meio-fio, de patrolas, de caçamba, essas coisas. Como é que tu vê esse tipo de administração baseado, boa parte, em terceirização desse serviço com empresas que não são funcionários da prefeitura? Bom, em princípio, a gente deveria fazer concurso público. Em princípio, a gente deveria ter um quadro preparado, né? Esse seria o ideal, na nossa avaliação. Valorizar e qualificar o servidor público, né, para que ele tenha condição de fazer. Eventualmente, algum serviço a gente precisa ser terceirizado. A gente tem que saber que relação é essa. A gente tem que, né, saber como é que está sendo feito esse serviço. Essa é uma dificuldade que eu vejo. Porque quando vai no terceirizado, se a gente deixa ele fazer conforme, sem a gestão deles também, eu acho que isso complica um pouquinho, entende? Eu acho que a gente tem que ter uma relação com os terceirizados de uma forma mais adequada, mais profissional. Eu vejo que isso, às vezes, a gente nota que a gente não sabe qual é a relação desse terceirizado com quem o contrata. Isso eu acho que a gente deveria aí, talvez, avaliar isso aí, analisar isso e saber de que forma a gente poderia encontrar uma medida de ser mais eficiente também nas terceirizadas e não deixar um pouco à vontade, assim, numa dessa, perder o controle sobre isso. Sim, e como é que tu vê a gestão do salário dos servidores públicos atual e o que vocês pretendem para, caso eleito for em 1º de janeiro? Bom,
a gente vai manter, no primeiro momento, a gente vai manter todas as nossas obrigações com os servidores e vamos procurar fazer um grande diagnóstico, conversar com os servidores e entender onde tem gargalo. Eu acho que isso é importante, Fábio. Eu fiz isso na Emater, eu tive gerência na Emater, da gente sentar e perguntar, olha, pessoal, onde é que a gente pode fazer mais gastando menos? Onde é que está o problema aqui? O que vocês identificam como que a gente pode, de repente, fazer de uma forma diferente para a gente ter uma eficiência nessa gestão? Onde é que está o problema? Eu tenho certeza que cada servidor ele vai saber onde é que está o problema. Vai dizer, olha, se tu usar uma máquina assim, se tu fizer assim, tu vai gastar menos. Então, isso eu acho que a gente tem que ter um pacto de gestão com os servidores, sentar com eles e ver. Inclusive a questão do terceirizado, saber dizer, qual é o limite da terceirizada? Vocês acham que a gente... Entende? Porque são servidores públicos, são pagos com dinheiro público. E eles sabem, eles estão na rua, eles estão fazendo, eles fazem a prefeitura funcionar. Sim. E a percepção de vocês com a população de Arambaré, com o que diz respeito ao serviço? Serviço básico, eu falo, de atendimento, de patrola, de limpeza, de retirada de lixo, reciclagem de lixo. Eu estou falando sobre administração da gestão, que você fala, sobre administrar melhor essa gestão. Como é que tem sido a conversa com a população e que você acha que pode fazer para dar um choque de mudança? Bom, a gente tem visto uma questão hoje que todo mundo tem comentado, é a questão das ruas de Arambaré, que cai do buraco em cima do outro. Tudo bem, teve problema de enchente, teve problema de chuva, enfim, né? Mas ali tem um problema enorme das estradas e principalmente das ruas de Arambaré. Isso o pessoal tem comentado. Sempre, quando a gente tem ido nas casas, o pessoal reclama disso o tempo todo. O pessoal acha que talvez seja o calçamento, mas a gente sabe que não tem condições de fazer um calçamento em toda Arambaré. Isso aí é difícil de tu chegar e fazer uma projeção e prometer isso de uma certa forma. Mas a gente pode encontrar uma solução. Por exemplo, a gente está estudando uma possibilidade, eu acho que seria interessante, por exemplo, a caliça de obra. Né? Tu está lá, o cara fez lá uma obra, sobrou material. Se a gente tiver uma conversa com esse pessoal de obra, desses construtores, e a gente conversar e a gente apoiar para que esse material seja um material limpo, que não seja misturado com lixo, com poda, com nada, que a gente consiga pegar esse material, nós acreditamos que nós podemos pegar esse material, levar para algum espaço, com uma retroescavadeira, a gente picoteia, corta ele lá, enfim, né, quebra ele todo, e a gente, quem sabe, comprando rolo compressor, a gente bota em cima de uma caçamba e vai vendo onde é que tem os buracos, vai compactando e botando esse material, que é o material das próprias obras, por exemplo. Eu acho que isso a gente resolveria um monte de problema. E se isso aí dá certo, Fábio, a gente sabe que em Camaquã também, aí teria muito mais matéria-prima aí, vamos dizer assim, né? Dessas construções, para a gente poder estar usando, e quem sabe a gente não pode usar nas estradas Utilizar também. Nisso. Utilizar isso nas estradas também. Isso é como um exemplo. Então, a gente acha que a gente pode, de repente, fazer essa mudança, entende? Essa mudança. A questão do lixo é uma questão que lá não é separado, né? O lixo tem lá o lixo é todo misturado, então tem que pensar. Não sei se tu conhece, lembra do Flávio Chu, daqui de Camaquã. Eu conversei com ele está lá no MDS. O filho do... Tá, sim, sei quem é. Ele está lá no MDS, entende? E ele até me passou que tem um programa nacional de cooperativas que a gente pode tentar organizar alguma coisa. Já foi tentado, não deu certo. Mas quem sabe a gente não pode, alguma coisa regional. Acho que nós temos que encontrar uma solução regional, inclusive, para a questão do lixo aqui. Né, para dar conta disso aí. Bom, deixa eu perguntar então sobre, você falou de regional, eu quero saber como é que tu vê a relação entre municípios, entre prefeitos, entre secretários de municípios, nesses consórcios e associação que existe na região da Costa Doce. Bom, na minha apresentação, eu acabei não falando também na minha experiência em turismo, né? A gente tem lá o Hotel Fazenda Casa Grande, dos meus pais, e eu trabalhei muito ali junto com ele, com meus irmãos, inclusive com o Ike, com a Zezé, Fábio, que inclusive é tua vizinha, e está de aniversário hoje. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para ela aí, né? Abraço, Zezé. E aí, então, o que a gente vê? Nós participamos, eu tive uma agência de turismo, um operador de turismo. E a gente participou da AD Costa Doce, por exemplo.
E a gente desenvolveu um trabalho junto com a AD Costa Doce de a volta na Lagoa dos Patos, que era um produto turístico, entende? De fazer toda a volta da Lagoa dos Patos, entende? Que tu pode fazer isso de bicicleta, tu pode fazer isso de carro, enfim, tu faz toda a volta dela. E tu consegue chegar lá em Mostarda, em Tavares, encontrar o sol se pondo em Arambaré, e tu pode chegar aqui em Arambaré vendo o sol nascer em Tavares. Isso é um ativo turístico maravilhoso, envolve toda a região. Então, eu creio, e eu pretendo ser o prefeito do turismo, e junto com, de repente, com o São Lourenço lá, com o Zé Almuth também, se ele tiver também essa felicidade de ser prefeito de lá, e com outros da região, eu acho que a gente pode trabalhar a região como um todo e enxergar essa região, que me parece que é uma região que as pessoas não percebem ela. Parece que o gaúcho fica virado para o Pampa e olha lá para o Pampa e não olha para essa lagoa maravilhosa que está aqui do lado. Então, a gente pode criar uma condição de trabalhar essa lagoa junto com todos os prefeitos. Com todos os prefeitos, de um lado e de outro. Isso Paulinho, pode potencializar. Eu estou fazendo uma pergunta para todos os candidatos aqui e eu quero saber o seguinte sobre gestão. Tu acredita que pode haver um apoiamento das prefeituras da Costa Doce junto ao hospital referência, que é o Hospital Nossa Senhora Aparecida? Sem dúvida. Inclusive, o Elvino Bom Gás trouxe 300 mil, uma emenda do Elvino Bom Gás, o nosso partido, 300 mil reais, entregou aqui para o hospital. Eu não tenho dúvida disso, viu, Fábio? Eu acho que a gente tem que fazer um esforço nessa região de fazer com que esse hospital seja um hospital modelo para nós aqui, e referência, inclusive. Evidente que se eu tiver que tirar alguma pessoa com uma gravidade de Arambaré, na questão da saúde, para mim é muito mais tranquilo eu conseguir trazer ele para cá do que levar ele lá para Porto Alegre. Isso pode salvar uma vida. Então, a gente quer, assim que eleitos, se assim for possível, sim, vim aqui falar com o prefeito, mobilizar a região. Eu acho que esse é o papel do prefeito, mobilizar a região, entende? Usar essa aproximação que nós temos, inclusive com o governo federal, e tentar encontrar condições para fazer com que o hospital seja um hospital modelo para toda a região, e principalmente para nós ali de Arambaré, nós precisamos muito daqui. Coisa boa. Não, e é um trabalho que tem que haver união, né? O consórcio que existe aqui na região, como associação das prefeituras, existe justamente numa questão de gestão de comprar melhor, comprar mais barato, né? De fazer ações interligadas. E eu vejo que às vezes há uma dificuldade da região se unir nas coisas. Sim. Eu acho que isso está um pouco do perfil, entende? E um pouco a gente passou um período muito de disputas muito acirradas, né, da política, né? Eu acho que nós estamos passando um momento melhor agora, entende? Eu acho que isso oportuniza que a gente faça e converse com todo mundo, né? Eu tenho esse perfil, o meu perfil é negociador, é um perfil conciliador, é um perfil de não ficar pendurado nessas coisas aí de disputas que não levam a lugar nenhum, né? Nós queremos sentar com os prefeitos, conversar com eles, os problemas provavelmente vão ser os mesmos, muito parecidos, e a gente precisa ter uma força. Não existe, todas as regiões desenvolvidas do Brasil, mas especialmente aqui no Rio Grande do Sul também, tiveram. As que foram melhor foram as que se uniram, né? As que se uniram, por exemplo, tu pega lá Gramado, Canela, ali houve uma união de esforços para aquilo acontecer, né? E eles superaram aí as dificuldades que todos têm e conseguiram superar. E eu acredito que aqui nessa região a gente tem condições e precisamos fazer isso. Nós temos aqui, eu reforço, temos uma lagoa maravilhosa. Isso não existe no mundo, uma lagoa assim, né? Com essa característica como a nossa. Tu acredita que acredita não, dou a informação de que a maioria dos gaúchos não enxerga a lagoa como um potencial. Eu acho que não. Eu acho que a questão da cultura, Érico Veríssimo, enfim, eu acho que fez com que a gente enxergasse o Pampa. O gaúcho a cavalo, né? Ali com pampa extenso, as extensões de terra. Eu acho que passou um imaginário assim de que o gaúcho é isso, entende? E isso tudo virado para a lagoa das costas da gente, entende? E tu vê, tu tem uma lagoa aqui que é maravilhosa,
Entende? Imagina um translagoense saindo de Porto Alegre, andando por essa lagoa aí, né? Se tivesse um investidor que fizesse isso, né? Essas coisas aí é possível, viu? Eu tenho uma experiência, Fábio, vou te falar isso, para o turismo. Quando nós tínhamos o hotel, eu recebi grupos internacionais ali no hotel. A gente captou esses grupos, né, para cavalgadas, para turismo rural, e a gente andou com eles em toda a lagoa, fazendo a volta na lagoa. Do outro lado, em Tavares, a gente tinha os cavalos lusitanos, aqui cavalos crioulos, enfim, a gente andou. O pessoal ficou encantado por isso. Os franceses ficaram loucos quando foram em Mostarda e olharam aquela imensidão para aqueles carros de vela que eles usam, que é uma coisa fantástica, aquilo na França, e eles disseram, mas isso aqui é uma pista perfeita. Então, tu vê, a gente tem todas as condições aqui, a gente precisa envolver, mobilizar, enfim. Bom, deu tempo aqui para o Paulinho Mendes, eu vou fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre desenvolvimento. Eu acho que se Arambaré quer aumentar a renda, tem que ter desenvolvimento de negócio, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, e eu quero conversar com ele sobre isso e como vai haver a relação prefeitura, entidades, empresários na área rural, na área urbana, novos negócios para Arambaré. Então, intervalito, já voltamos. Eleições 2024. Acústica FM. Oferecimento Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio. Recebo aqui o candidato a prefeito de Arambaré, Paulinho Mendes, Paulo Sérgio Mendes Filho, do Partido dos Trabalhadores. Ele está acompanhado do professor João Carlos, que é seu vice, e nós batemos um papo no início do programa sobre alguns temas. E eu agora troco o tema justamente para nós falar sobre desenvolvimento. O Partido dos Trabalhadores tem dentro uma das suas premissas é a questão do desenvolvimento social das pessoas. E desenvolvimento social, no meu caso, eu penso que sempre tem que estar junto com o desenvolvimento do negócio, das pessoas. Acho que as pessoas precisam ter a questão do emprego, as pessoas valorizam sobre isso. E eu queria, Paulinho, trazer esse tema sobre gestão. Gestão já falamos, vamos falar sobre o desenvolvimento de Arambaré. Existe potencial desenvolvimento comercial, industrial, de serviço em Arambaré, muito nos finais de tempo, no início de temporada de praia. Mas nós temos que ter 9, 10 meses de trabalho em Arambaré, para que as pessoas possam ter a alegria de receber o seu salário. Eu queria falar sobre isso. Como vocês, como candidato a prefeito e vice, querem trabalhar o desenvolvimento de Arambaré e também, consequentemente, o desenvolvimento social de Arambaré. Ok. Primeiro, fazer um registro aqui que, dentro da eficiência ali, da gestão e eficiência, a importância dos servidores, e a gente vai buscar também o vale alimentação que eles não têm, a gente vai ver se a gente consegue entregar. Tá? Vamos conversar com o sindicato, com o servidor, para ver se a gente consegue alcançar isso também. E, bom, voltando à tua questão, é importante o seguinte... A gente nota, Fábio, que há um piloto automático na prefeitura ligado, entende? Para fazer as coisas que tem que ser feitas. Né? E o que a gente percebe? A gente percebe que não há uma percepção de que cidade é essa que está se falando. Arambaré é uma cidade que tem muita necessidade, tem uma questão social muito grave. Tá? Se tu olhar os índices muita ali... Muita gente dependendo de auxílio Bolsa, federal, estadual, auxílio, aposentados com dificuldade, núcleos familiares, né? Então, nós temos um problema social muito grande em Arambaré. E a gente, às vezes, enxerga a cidade, talvez aí de uma outra forma, talvez de uma outra ótica. Mas é uma cidade que, quando olha os indicadores... Por isso que é importante eu fazer essas entrevistas com os candidatos, para que nós que estamos fora de Arambaré, a gente também enxergue um pouquinho das realidades e ver qual a expectativa que tem para essas pessoas, né? Sim. Porque se nós visualizamos que tem dificuldade num determinado lugar, nós temos que tentar trazer uma expectativa para as pessoas, né? Sim. A gente tem, por exemplo, a questão da saúde, por exemplo, em Arambaré, é uma questão que nos preocupa, porque a gente tem lá um atendimento rápido para alguma gravidade, para alguma urgência, para uma gravidade não, porque a gente tem que remover, e a gente tem um atendimento de assistência social
que é buscar as pessoas, quando elas te ligam para algum problema, tu levar elas de um lugar para o outro. Mas a gente entende que isso aí a gente está tratando a doença e não a saúde. Então, a gente tem que inverter essa lógica na nossa avaliação. A gente tem que começar a trabalhar com os indicadores de saúde. A gente tem que buscar encontrar uma forma, e junto com os funcionários da saúde, por exemplo, que são servidores competentes, são servidores qualificados, uma forma de fazer com que a gente tenha um monitoramento preventivo, para que não chegue às emergências. Por exemplo, a primeira infância é muito mal assistida em Anambaré. Tá? Pelos indicadores, né? Tem um visitador apenas em Anambaré, agora nesse momento, e ele não consegue dar conta. Então, isso a gente não enxerga. Quando a gente olha a saúde, a gente enxerga o posto lá, que a gente é atendido de uma forma rápida, quando tu corta um dedo, faz alguma coisa, enfim. Se enxerga isso. Sim, eu sempre fui muito bem atendido lá. Eu também, meus familiares super bem atendido. Mas é interessante tu estar dizendo, não é o posto, a saúde não é o posto, não é a ambulância. Não é ali aquele troço ali, entende? É importante, tem que fazer, tem que manter, mas não é aquilo. E isso vale também para a educação, entende? Qual é a qualidade do ensino? A gente fala, em Arambaré, todas as crianças, todos os adolescentes estão matriculados. Ótimo, 97%, 98%. Mas eles sabem interpretar texto? Eles estão bem na ortografia? Eles estão com capacidade e condições de competir? Essa é uma questão, isso tem que ser avaliado, tem que ter um indicador que a gente consiga, junto com os professores, entender melhor esse processo. Né? Porque senão a gente vai estar secando o gelo, né? E a gente vai estar aumentando as dificuldades. Depois a gente vê, mas os jovens vão embora. Sim, entende? Porque não consegue fazer isso. Como a gente podia dar uma expectativa assim, para as pessoas, o Paulinho, essas pessoas que estão hoje nessa situação, outros que virão para Anambaré, em função de tudo que Anambaré tem de legal, de bom de trazer, e eu digo expectativa assim, da pessoa sair daqui a pouco dessa dependência de uma assistência social. Bom, nós entendemos que a gente tem que levar dinheiro para Anambaré. Nós temos que criar condições de fazer com que a receita aumente e a gente tem que gerar trabalho. É o que o pessoal precisa ali, é trabalho e renda, Fábio. E investidores, né? A gente tem que fazer isso. E nós entendemos que o turismo é a entrada disso. Por quê? Porque a gente confunde, às vezes, o turismo com o veranista. Né? Porque o veranista é aquele cara que aluga a casa, ou que tem a sua própria casa, e fica durante um mês, que é uma morada temporária, para um período de verão. Ele vai para isso. O turista não. O turismo hoje é a indústria que mais emprega no mundo. Não existe nada que empregue mais do que o turismo no mundo. Sim. E aí, para fazer o turismo, tem que fazer que o turismo seja um negócio. Entende? A gente tem que olhar para o turismo e dizer, isso aqui é um negócio que eu tenho que fazer. Enxergar uma família chegando na Anambaré e dizer o que essa família gostaria de fazer para que leve uma lembrança legal, que leve uma gastronomia boa. Isso. E a gente entende que através desse turismo, que é um negócio, a gente consegue fazer com que haja desenvolvimento, emprego e renda para quem mora ali. Isso melhora os indicadores. Deixa eu te fazer eu vou te fazer uma colocação que eu tenho também uma parte do umbigo enterrado em Anambaré, eu quero falar sobre isso. Tu acha que o pessoal nativo de Anambaré, ele gosta do turista? Eu acho que ele tem uma questão de não compreender muito bem o que é o turismo ainda. E nem o nativo, e muito menos os prefeitos anteriores, os gestores anteriores. Eles têm me parece, na nossa avaliação, que eles enxergam o problema, que é aquele aumento de gente, enfim. Sim, é bem isso que eu estou querendo entender. E eles não conseguem entender que o turismo não é isso, que o turismo é uma atividade de ano inteiro, com calendário planejado, organizado, é um negócio. Entende? E a prefeitura é promotora desse negócio. E ela tem que criar as condições para que isso ocorra. E ela tem que buscar os investidores que vão para lá para botar o dinheiro lá e para ter retorno do dinheiro que eles botam. Investidor pode ser as próprias pessoas de lá. As próprias pessoas de lá. Botar o dinheiro para ter o retorno. Eu vejo São Lourenço do Sul, uma característica interessante, assim, né? Agora vai ter um evento em São Lourenço,
ligada à cultura germânica, ela é asilo do Oktoberfest, e há uma preparação das imobiliárias de casas, com casas a serem alugadas durante o evento. Uma coisa em função de um evento. Sim. Muitas casas as pessoas alugam para as pessoas que vêm, mas há uma preparação, e eu vejo que em Arambaré às vezes é uma dificuldade das pessoas de chegar ao turista como um negócio, como um potencial, e é bem isso que falasse, está chegando mais esse carro, o que essa gente está fazendo em Arambaré? Mas para quem é garçom, quem é dono do posto, quem é dono da sorveteria, quem não sei o que, o dono do restaurante, quem é o dono da pousada, aquilo é um potencial negócio. E eu queria tentar entender isso, como fazer com que a maioria da população entendesse que o turista pode trazer a renda para dentro da casa dela, de alguma forma, direta ou indireta. A gente tem a gente tem uma população, a gente sabe, envelhecida e de idosos em Arambaré. Por quê? Porque também os jovens saem, os jovens vão embora. Então a gente tem que fazer com que Arambaré, que quem mora em Arambaré, perceba os resultados positivos para a sua vida através do turismo. Ele tem que começar a sentir que o turismo está deixando alguma coisa para ele. Está deixando trabalho, está deixando renda, está melhorando a vida dele. Então, isso isso a gente tem que trabalhar isso também junto com o negócio de promoção, com o negócio de preparar a cidade, com o negócio de saneamento, que vem tudo junto com isso, calçamento, o embelezamento da cidade, entende? Os bares, restaurantes funcionando adequadamente. A gente também tem que trabalhar com a comunidade para que a comunidade perceba que aquilo que está acontecendo é um negócio que envolve ela. E ela perceber que aquilo tem um resultado para a vida dela prática, porque ela vai viver melhor, ela vai ter mais renda, mais dinheiro no bolso. E vai poder ter uma qualidade de vida. Sabe que nós tínhamos uma senhora lá que fazia um atendimento para a nossa casa e perdemos ela para um restaurante em Arambaré. E aí eu fui ver como ela está satisfeita com esse negócio novo que ela está trabalhando, porque o restaurante aumentou e precisou de mais cozinheiras ao longo do dia. E acabou ela conseguindo uma carteira assinada, conseguiu sustento dela regular. Quer dizer, é muito interessante isso. Por isso que eu vejo que tem que haver. A prefeitura ela é indutora, né, Paulinho? Mas eu queria saber como é que é a relação tua e do João Carlos com o pessoal, dono do negócio, dono do bar, dono do posto, dono da lotérica, o dono da sorveteria. Como é que vai ser a prefeitura em relação a toda essa gama de empresas e pequenas empresas que precisam que a prefeitura mais ajude do que atrapalhe? Nós tivemos já eu quando estive no hotel nosso lá, trabalhando com turismo, a gente tinha a CAR naquele momento. E a gente, junto com outros lá, a gente conseguiu pensar de uma forma de envolver os empresários, os donos de bares e restaurantes, dentro de uma mobilização que eles consigam, junto com a prefeitura, serem parceiros da prefeitura, para que a gente possa fazer um movimento conjunto com eles. Não existe um turismo, não existe a gente não trabalhar exatamente com esses segmentos, né, da sociedade. A gente já está fazendo conversa com eles e quando a gente fala com algum dono de pousada, o pessoal fala isso, o pessoal diz exatamente isso. Não entendem ainda o que é o turismo, não entendem a potência do turismo, não entendem o que isso é importante para desenvolver a cidade. O que vocês fariam, por exemplo, ao longo de 12 meses para que o turismo não seja só esse turista ou esse veranista? O que fazer durante o ano? Tá. A gente vai ter um plano de turismo. Primeira coisa, nós vamos fazer o plano de turismo municipal. E vamos identificar, dentro desse plano, onde é que estão os potenciais e os principais ativos turísticos que existem no município. E nós não temos dúvida nenhuma que a capital das Figueiras é o primeiro deles. Ter esse símbolo de ser a capital das Figueiras, isso tem que ter um retorno. E nós temos também a Santa Rita, que é um lugar fantástico. A gente tem a Lagoa do Graxaim, tem as figueiras gigantes da Santa Rita, que tem um pôr do sol maravilhoso nela. Então nós temos ativos turísticos maravilhosos dentro da natureza e dentro de um turismo sustentável. Então nós temos uma praia extensa, uma área de restinga enorme. Entende? Nós já temos alguns restaurantes que funcionam bem e que são bem, né? Eu poderia citar vários, aqui ficaria tarde citando alguns deles que seriam maravilhosos, entendeu? Então, o que a gente tem? A gente já tem um início bem organizado. Entende? Nós vamos ter que unir essas forças todas com esses ativos e fazer disso um grande negócio. Tá? Vamos ter que criar os roteiros. Nós temos uma agência de turismo que é muito importante, que é do Leandro, que é a Ecoturismo,
já faz trilhas em Arambaré. O Rio Grande do Sul inteiro ele atende. Ele atende o Rio Grande do Sul inteiro, entende? E ele veio para a Fazenda lá, e foi meu parceiro no Hotel Fazenda. Eu que consegui, aí, eu e ele ficamos um tempo lá no hotel. Então, o Leandro consegue fazer trilhas. Então, a gente tem que começar esse potencial dessa lagoa maravilhosa, dessa praia maravilhosa, dessas figueiras gigantes, e atrair gente durante o ano inteiro. Com show, com algum evento. Mas não é só show e evento, entende? É com atrações, e como tu falaste, por exemplo, São Lourenço, tu pode fazer, tu tem que fazer, usar melhor a Inúbia, entende? Lá, e levar eventos lojistas, enfim, levar isso também para dentro de Arambaré. Antigamente dizia que o porão de Arambaré não tinha estrada, era muito difícil para ir, né? Que a gente ia para Arambaré na sexta e ficava até domingo, né? Por causa da estrada ruim. Hoje nós temos uma RS que funciona relativamente bem, precisa de manutenção, precisa de pintura, tudo. Mas hoje tu tem um fluxo de pessoas que passam um dia lá. Sim. Não posam. Eu acho que até isso também diminui um pouco também, locações de casa, essas coisas, né? Tem que até entender esse outro público que circula diariamente para lá, né? Sim, a gente tem que fazer um diagnóstico de cada tipo de clube, de público que tem e trabalhar com eles de forma diferente. Não vai trabalhar com eles da mesma forma, né, Fábio? Cada um, eu acho que o nosso ouvinte tem que saber disso, que a gente tem um plano de desenvolvimento para Arambaré, com geração de trabalho e renda para Arambaré, Santa Rita, entende? Que é um lugar que precisa muito de apoio e que é um lugar lindo, maravilhoso, entende? Que pode ser um atrativo turístico interessante. Entende? E a gente tem que amarrar essas coisas e amarrar essas pontas. Se não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Tu vai ser um gerente, vai ser um síndico da prefeitura ali. É um síndico, entende? É um gerente da prefeitura que tu vai administrar problemas ali o tempo inteiro. E vai ficar como a gente tem observado durante 30 anos, entende? Saindo na mesma ali, sem mudar muita coisa, entende? Então, a gente pretende, com o turismo, ser uma mudança de verdade. Eu digo que eu quero ser o prefeito do turismo como o Alaor foi o prefeito da emancipação, entende? Para que a gente possa, de fato, organizando a comunidade, através do orçamento participativo, através dos conselhos populares, organizar através da CAR, montar a CAR, falar com o pessoal de pousada, com o pessoal de bares, restaurantes, criar uma grande mobilização, para que a gente possa, aí, enquanto prefeito, enquanto vice, eu e o João Carlos, nós possamos andar pelo Estado, andar pelo Brasil, falando e atraindo as pessoas, porque a gente tem esse compromisso de envolver essa comunidade toda. Eu me lembro de um prefeito que nós viajávamos para Brasília, ele levava junto uma mala de erva. Era a capital da erva lá, se não me engano, era de Arvorezinha. Ele mostrava para as pessoas, através de um mimo, que era um pacote de erva, um pouco da cidade dele. Eu acho que tem que ser inteligente a questão do turismo, né? Também. Eu queria te perguntar o seguinte, que eu gosto muito de Lagoa, mas eu tenho dificuldade com a questão da nossa clube náutico, que praticamente agora está extinto, né? Perdeu o foco. O Mendes Ribeiro Filho uma vez propôs para a prefeitura, na época, para tentar montar uma área náutica lá na Cibislândia, onde a lagoa é mais profunda, fazer uma coisa independente da entrada de arroz, saída de arroz. Tu acha que isso teria espaço em Arambaré? Tem um exemplo agora na Barra do Ribeiro, né? Fizeram lá na Barra do Ribeiro, eles estão apostando bastante na questão náutica da Barra do Ribeiro, fizeram uns moles ali. Fizeram e para o catamarã andar ali, né? Enfim, né? Eu acho que ela se justificaria a partir do momento que a gente tivesse essa correlação, né? Essa ligação entre as regiões, talvez. Teria que estudar isso. Tapes cresceu bastante em função da marina, do clube náutico lá, e as pessoas fizeram casas em Tapes para poder usar o barco nos finais de semana, dia de semana, no verão, inverno. Sim, eu acho que é uma possibilidade, Fábio. Vou dizer para ti, eu acho que é uma possibilidade, sim, de pensar isso, entende? Evidentemente que a gente tem que saber se a lagoa permite, o custo disso, como é que isso seria, mas eu não tenho dúvida de que o turismo náutico é uma coisa, um potencial enorme. Quem sabe uma escola de vela de Arambaré. Eu acho que Arambaré era um elo importante para Tapes, Barra do Ribeiro e São Lourenço Sul. Quem navega na lagoa sabe que tu não tendo um lugar perto entre Tapes e Barra do Ribeiro e São Lourenço, é um perigo náutico. É um perigo. Tu tem que ir lá no outro lado. Tu não tem lugar para um resguardo, para um temporal, para algo assim, né? E a Arambaré está perdendo. Para mim seria um grande... E até agora ninguém falou sobre isso.
sobre o turismo, sobre o Náutico de Arambaré, sobre a Aeronáutica de Arambaré, não é Clube Náutico de Arambaré. Eu acho que o Clube Sobre Náutico está mal ali. Não, né, já perdeu. né? Mas criar uma visão náutica da Lagoa dos Patos em Arambaré. Isso, para mim, é outra prestação de serviço que poderia criar dezenas de empregos. De manutenção de barco, sem dúvida. Recepção de barco, recepção de gente, tu ter o barco para te passear, para te trazer, independente do arroio, porque o arroio tem um problema sempre sério de abrir e fechar, né? Sim, sempre tem. Mas eu acho que tem a capacitação, eu acho que isso que tu falas, ele traz a capacitação. Eu acho que a partir, por exemplo, desse teu exemplo, se a gente monta um clube náutico que trabalha com a questão disso, a gente tem possibilidade de fazer a capacitação de quem trabalha ali, capacitação técnica mesmo, do jovem, e colocar ele nessa aí. Eu acho que é importante isso aí. Então, porque mais algum ponto que tu acha importante que eu não te perguntei, assim, que tu gostaria de trazer aos ouvintes? Eu acho que a questão da agricultura é uma coisa importante. Então vamos lá. Eu acho que a questão da agricultura familiar, principalmente, nós temos os assentamentos, e eu acho que a gente tem possibilidade, nós temos um problema sério. Falar nisso, eu quero mandar um abraço para a dona Selma, que me mandou um doce lá do assentamento para mim de melancia, que eu vou provar depois do almoço. Obrigado, Selma. Obrigado mesmo. Ocorre o seguinte, por exemplo, nós temos um problema sério lá, que a gente não abordou, que é importante, a gente poderia ficar aqui, que é a questão o pessoal tem R$1 milhão dos servidores de folha, tem mais aí 250, 200, 300 mil do Bolsa. E o que a gente observa é que as pessoas não fazem as compras em Arambaré e deixam para fazer em Camaquã. Isso é um problema, porque tu não gera o dinheiro ali dentro. E eles não fazem, e também porque não é problema dos mercados, porque eles também têm os problemas da logística deles. E aqui é um centro maior. Então, é problema ligado com outro problema. Sim. Mas se a gente tivesse uma agricultura familiar organizada, a gente poderia, quem sabe, ter uma grande feira em Arambaré, onde a gente teria os produtores levando o produto para ser comprado, e aquilo que sobrasse poderia ser negociado com os comerciantes, né? E poderia entrar numa outra logística mais em conta, um circuito curto, tu gastaria menos combustível, então tu teria um circuito curto, a Imater faz isso muito bem, e tu estaria ali trabalhando para que a agricultura familiar ou a agricultura urbana também pode fazer, ou nos corredores mesmo, isso poderia gerar renda para essas pessoas, e a gente poderia estar atacando esse problema da renda não ficar em Arambaré, porque aí o pessoal ia lá e ia comprar. Ficar em Arambaré. Eu conheço um pouquinho do pessoal do assentamento e pequenos produtores de Arambaré, que fazem feira, inclusive tiveram na nossa Hipocamacu aqui, produtos maravilhosos, excelente qualidade, e que isso poderia, de uma forma, aflorar em finais de semana, em verão, veraneio, essas coisas estarem presentes para as pessoas da região adquirirem ali, né? Inclusive os próprios comerciantes também terem um ciclo de abastecimento, né, Paulo? Bom, 10h06, Paulinho, deu tempo, queria só que tu, então, se despedisse e pedisse o voto para vocês. Nós somos a verdadeira mudança em Arambaré. Tá? A gente quer oportunidade, respeitamos todos que já estiveram na prefeitura, os grupos já estiveram lá, um grupo de outro, nós não estamos com uma relação nem com um nem com outro, e a gente quer a oportunidade, queremos que Arambaré nos dê essa oportunidade para que eu, o professor João Carlos, e também para os nossos vereadores, que também nenhum deles esteve lá na Câmara de Vereadores, também sejam levados a isso e tenham a oportunidade de colocar para a população de Arambaré uma maneira diferente de enxergar o que está visto. Porque nós temos dito que a gente tem visto que tem mudado muito o meio, as pessoas ali, né? Mas não tem mudado a essência do desenvolvimento das pessoas, a gente não tem evoluindo sob o ponto de vista do desenvolvimento. Sim. Então, a gente está aí para isso, a gente quer contribuir nesse sentido, colocar o nosso conhecimento, a nossa capacidade para que a gente possa fazer isso. Então, a gente pede aí que no dia 6 de outubro vote no 13, vote nos vereadores e vote em nós. Aí. Paulinho, muito obrigado. Muito obrigado, um abraço para todos.